Estamos começando mais um Levercast. Esse é um podcast focado em marketing, negócios, as alavancas que podem mudar o seu projeto. E eu sempre recebo convidados que são mais inteligentes do que eu para negócios e para marketing. E hoje, especialmente, estou recebendo alguém que eu conheci há pouco tempo, mas que eu passei a admirar muito, porque não entende só de mercado imobiliário, mas entende de algo que eu sou apaixonado, que é marketing. Então hoje eu tenho aqui, para conversar com vocês, o meu amigo Passarinho. Passarinho, é um prazer receber você. Bom, Charles, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, que a gente atua no mercado hoje. Eu estou 100% dentro do mercado imobiliário, tem empresa de tecnologia, tem consultoria, tem empresa de educação sendo lançada aí. E marketing sempre foi a minha paixão, né? Eu até não me apresento como profissional de marketing, porque no Brasil o profissional de marketing ele é visto como um cara do tráfego pago, do Instagram. Isso não é marketing, isso é comunicação. Então, mas dentro das estratégias de marketing, dentro das estratégias de mercado, o meu trabalho, principalmente hoje junto às incorporadoras, é o desenvolvimento de projetos imobiliários. Então, é quando a incorporadora me contrata, eu entro desde a escolha do terreno, projeto urbanístico, arquitetônico, viabilidade comercial e, claro, o famoso lançamento, né? Então, o meu estudo, a minha dedicação do meu dia a dia, tudo que eu aprendo, tudo que eu coloco dentro da minha cabeça é marketing, focado em mercado imobiliário. Legal. Eu quero aproveitar e te perguntar uma coisa que é bem importante. O pessoal que está no segmento imobiliário às vezes não entende isso. Eu quero ouvir de alguém que está nesse segmento. Qual que é a diferença entre marketing e publicidade? As pessoas acham que é a mesma coisa hoje, que a gente está num mundo que está ficando cada vez mais conectado e unificado. Qual a diferença do marqueteiro para o publicitário? Tua pergunta é excelente. Porque a gente vem no contexto cultural, quando você vê um anúncio, uma publicação muito criativa, a tendência das pessoas é assim, nossa, o marqueteiro mandou bem. Mas o marqueteiro foi a pessoa que criou aquele produto. Aquilo que você acha que é criativo, aquilo foi um publicitário que fez. O profissional de marketing, ele está para desenvolver esse produto. E o publicitário anuncia esse produto. Vamos pegar um cara que tinha essas duas, o Steve Jobs, falei do iPhone. Ele conseguiu desenvolver um produto como um profissional de marketing e ele era o próprio publicitário. Ele era a figura que dava vida e conhecimento ao produto. Então, o marketing cria, o publicitário expande. Ninguém compra o que não conhece, por isso que precisa da comunicação. Não adianta você ter um bom produto desenvolvido pelo departamento de marketing, que envolve pesquisa, desenvolvimento, estudo de viabilidade, precificação, campanhas de venda, tudo isso é marketing. E adianta eu fazer um negócio maravilhoso se ninguém conhece? Aí onde eu preciso do publicitário, a agência de publicidade, que vem e publica, torna conhecido e desejável o produto. Então, essa é a diferença. Exatamente. O que as pessoas às vezes não entendem, né, que não existe um bom publicitário sem um bom marketing, porque esse estudo de mercado, esse estudo de dados, o que o cliente quer é o que vai fazer direcionar para a publicidade. Então, isso é interessante saber que hoje o pessoal está avançando cada vez mais para entender o que o cliente quer. Na hora de entregar um produto mesmo, a gente tem que fazer uma boa pesquisa de mercado para assim vir com uma publicidade que vai ser direcionada para quem realmente importa. Hoje é difícil falar o que o cliente quer porque ele é bombardeado com muitas informações. E geralmente o meu papel está em desenvolver algo que ele nem estava pensando que quer. Mas que quando chega no ouvido ou nos olhos dele, ele fala assim, eu quero isso. Para isso eu dependo do parceiro essencial que é a agência de comunicação, que é a agência de publicidade. Porque, de novo, não adianta eu fazer um produto maravilhoso que atenda a um anseio, uma necessidade ou um desejo do cliente, se ele não conhece, não é despertado. Que adianta eu fazer uma invenção maravilhosa se você não fica conhecido, você não chega até você a informação. Então é isso. Então, sempre você tem que trabalhar assim, um excelente produto, com uma excelente estratégia comercial para vender esse produto e uma excelente estratégia de comunicação. Se eu não comunico esse produto, não vende. Então não adianta eu ter o melhor produto. Se ninguém conhece, não vende. E muitas vezes eu vejo nas empresas, o vendedor, corretor de imóveis sendo chicoteado. Mas a empresa não investe nada em publicidade, material precário, não tem uma maquete, não tem um showroom. Estou falando do mercado imobiliário. E existe que vende. Não é. O meu modelo está baseado em 3 pilares. É o produto bem desenvolvido. A estratégia comercial aberta para 100% do mercado imobiliário. Não tem esse negócio de escolher imobiliário com exclusividade, ter corretor interno. No meu modelo não funciona. E uma boa agência de publicidade para tornar conhecido. É os 3 pilares. É a receita.
É o que eu venho fazendo desde 2019 e é o que vem dando certo. E é o que vem liquidando nos lançamentos. Até a Charles fala de lançamento, não fala, lançamento é fácil de fazer. Para mim é. Mas o risco é altíssimo. Se você errar um desses 3 pilares, comercial, produto ou publicidade, você afunda o projeto. Hoje as imobiliárias, ela tem... o mercado imobiliário tem um ciclo de mais ou menos 8 anos. Foi algo que eu vi você comentando, que mais ou menos é isso, né? 5 a 8 anos. Por que as incorporadoras estão tomando decisão de marketing pensando em semestre, trimestre ou até mensalmente? Se o ciclo é 8 anos, 5 anos ou até mais que isso? Tá, vamos lá. Existem projetos que levam... Vamos falar de empreendimento de volume, de escala. Loteamento ou edificação vertical, prédio, apartamento. Você tem apartamentos que você consegue entregar em 2 anos, prédio inteiro. Você tem projetos que você leva 5, tem projetos que leva 10. Quando você vai para um bairro planejado, você está fazendo projeção de 25 anos. Isso já traz um outro fator. Não é só a questão do investimento em marketing, em produto, em estratégia comercial e comunicação. Eu tenho que pensar no longo prazo. Por exemplo, como eu te falei, não é só a estratégia de mercado, estratégia de marketing. Tem um cenário político. Se eu vou lançar um prédio 8 anos para entregar o 10 anos, possivelmente vai passar por 3 presidentes diferentes. Por 3 governadores diferentes. Se é um bairro planejado, vai passar por quantos presidentes diferentes? Então, o investimento... Eu vou trocar o investimento em marketing por investimento em comunicação. Dependendo do tamanho do empreendimento, você vai levar 3, 5 ou 8 anos, cada um tem uma estratégia para isso. O risco que acontece? Quando você investe pouco no lançamento, a tendência do teu estoque fica maior. Demora para vender. Quando demora para vender, o cara que comprou no lançamento, ele mudou os planos ou ele comprou para revender mesmo. Ele começa a competir com a construtora. Porque não teve liquidez no lançamento. E aí você tem cliente que comprou e você vendendo a construtora aqui. O que isso gera? Especulação imobiliária. O que acontece com o valor desses empreendimentos? Cai. Então, por falta de investimento adequado em marketing e publicidade, você diminui a liquidez de venda, aumenta a tua concorrência e desvaloriza o empreendimento. E o cliente que está comprando nem sonha dessa estratégia. Hoje, se você perguntar assim, de quem que você compraria um empreendimento? Quem tem o melhor produto e quem investe mais em comunicação. Porque quem investe mais em comunicação vende mais rápido e mais. Ou seja, a oferta de produto é menor. Exatamente. A gente tem visto muito... Por causa do boom do litoral, a gente tem visto muito empreendimento focado no litoral para investimento. E você que é um profissional da área, e você também estuda o mercado, você sabe dizer por que teve uma valorização tão grande na parte do litoral catarinense nos últimos, vamos colocar 10 anos mais ou menos? Nos últimos 5, 10 anos, por que teve uma valorização tão grande nesse litoral catarinense? Eu sou paranaense, amo o estado do Paraná, mas Santa Catarina despontou no Brasil, de modo geral, em todas as regiões do estado de Santa Catarina. É um estado hoje, dá para dizer que é um estado quase que perfeito. Isso por si só já atrai um grande número de pessoas. Por ele ter uma extensa região de litoral, você pega 80% da população brasileira hoje, ela mora até 200 quilômetros da praia. Há uma tendência sempre das pessoas de querer morar no litoral, nas praias, ou perto delas. Então você junta o estado de Santa Catarina, que é um estado quase que perfeito. Você tem as praias maravilhosas do estado de Santa Catarina. E junto com empreendimentos modernos, apartamentos e prédios, você tem a receita do bolo completa. Qual é o problema aí? O excesso de oferta. Porque o crescimento do estoque ele é mais rápido do que a demanda. Criou-se a narrativa da venda para investimento. É um bom investimento? Todo imóvel é um bom investimento. Nem todos, mas a grande maioria é um ótimo investimento. Eu até não trato imóvel como investimento, mas vamos trabalhar assim porque é o senso comum. Quando você mede que fez um bom negócio, não é quando você compra. É quando você vende. Exatamente. E aí você tem um outro problema. Qual é a liquidez? Você consegue vender quando você põe ele anunciado? E aí eu costumo dividir o litoral. Eu passei 1 ano lá fazendo levantamento para uma incorporadora. Dá para você dividir o litoral, o frente-mar e do frente-mar para trás. Eu não estou questionando qualidade de produto. Eu estou olhando para a demanda.
Você prefere o frente mar ou você prefere as ruas de trás? Frente mar. Frente mar. O que tem menos? Frente mar. Se você tem menos oferta, você tem uma altíssima valorização. Se você não quer tanto frente mar, você tem muita oferta de que não está na frente mar. Quadra-mar, né? Quadra-mar para trás. Então, se você tem muita oferta, você pode escolher. E você pode escolher qual que é o que mais te atende, preço, vai negociar, porque tem muita oferta. Aqui a valorização, não estou dizendo que não valoriza, mas aqui valoriza menos do que o frente mar. Acontece que, na média, eles não separam isso quando você vê um título, uma headline num site, não está separado. Ele diz assim, ó, o litoral cresceu tantos por cento de valorização do metro quadrado. Eu já não gosto disso porque você coloca tudo no mesmo cesto e não é o mesmo produto. Mas vamos seguir a linha. O metro quadrado no litoral cresceu X%. Aí eu tenho que fazer o corte. Ele cresceu X% frente mar ou quadra mar para trás? Porque você comprou um apartamento frente mar hoje por 5, no final do ano você está vendendo por 7,5. Sim. E os quadra mar para trás não. Se você conseguir vender. Por quê? Excesso de oferta. A longo prazo, perfeito. Mete marcha. Agora, não compra com a expectativa de vender. Mas de você fazer um capital no futuro, colocar em negócio, talvez lá vender. Para mim, esse é o retrato do litoral de Santa Catarina. O estado é maravilhoso, os projetos são inovadores, mas você não pode confundir o cliente colocando uma média de mercado quando você tem um frente mar que valoriza muito mais do que o resto. Sim, concordo. A gente estuda o mercado e eu sempre vejo a alavancagem patrimonial hoje é a estratégia de negócio da maioria dos corretores que quer trabalhar com alguma coisa para fazer o cara tirar o dinheiro lá onde está investido no CDB e colocar em imóveis. Essa é a estratégia que eu vejo que ela é quase recorrente em quase todo corretor que precisa usar esse argumento. Mas eu queria ouvir de você, o que para você é uma alavancagem patrimonial com imóveis? Como o cara faz um investimento inteligente com imóvel e ele consegue fazer o imóvel transformar aquilo numa alavanca? Você fez uma excelente pergunta. Porque assim, eu vejo os corretores falando que imóvel é investimento, que precisa investir porque a rentabilidade... Veja bem, quem mais entende de mercado financeiro em todos os segmentos são os bancos. Os bancos de investimento. Porque eles projetam empréstimo, financiamentos e aquisições 20, 30 anos para frente, 50 anos. Eles têm uma lupa que eles enxergam daqui a 50 anos. Todos os estudos, eles têm estudos de importação, de exportação, de tecnologia, de commodity, de tudo. Os bancos entendem de tudo. O agente de investimento, de um banco de investimento, de um fundo de investimento, esses XP, BTG, esses caras têm um nível de informação que não chega para nós. E aí vai o corretor e fala assim, tira dessa aplicação e põe no imóvel. E aí você é o cliente. De um lado você tem um agente de investimento, que você tem todas as informações do planeta Terra sobre mercado financeiro, rentabilidades, enfim, lucratividade. E do outro você tem o corretor de imóveis, falando de investimento. A tendência de você, se é corretor de imóvel, perder para o agente de investimento é disparada. O corretor nunca vai ter o argumento que um agente de investimento tem. Não tem como. Porque esse cara respira dinheiro o dia todo. Ele vai falar com o investidor, ele sabe a curva de valorização, desde o ferro, da soja, de tudo quanto é commodity, de empresa de tecnologia. Ele sabe da SP500 dos Estados Unidos. São as 500 empresas listadas na Bolsa 500 maiores dos Estados Unidos. Os ETFs que ele investe lá. O corretor de imóvel não tem esse argumento. E ele vem simplesmente, esse apartamento na planta. Agora, se o corretor quiser vender para o investidor como alternativa de capital, ganho de capital, que não deixa de ser um investimento, ele precisa falar para o cliente assim, deixa teu dinheiro aplicado. Com o lucro do teu dinheiro, eu tenho 3 apartamentos na planta para você comprar aqui, com parcelamento direto com a construtora sem juros. Você deixa o teu dinheiro aplicado lá, 1%, 1,5%, sei lá quanto você está ganhando. Com o lucro desse dinheiro, você compra esses apartamentos aqui. Lá na frente, você vende esses apartamentos e você compra mais esse teu investimento aí. É onde o agente de investimento tem que conversar com o corretor de imóveis. Faz todo sentido. Não é falar assim, tira de lá e põe no imóvel. Onde é que está a cabeça do cara que vai falar que vai tirar de 12%, 15% ao ano na rentabilidade e entregar para você que é 6%? Um aluguel, vou tirar, então tá, vou tirar 1 milhão da minha aplicação, vou comprar um apartamento, vou alugar por 5 mil para ganhar meio. Se o cara tá ganhando 1,
Onde é que está o raciocínio nisso? Ah, mas o imóvel valoriza. Depende. Se é um imóvel que está pronto, ele não vai ter curso de valorização do imóvel na planta. Depende do plano diretor, depende da cidade, depende do plano de mobilidade, depende de tanta coisa. Então não dá para lacrar isso. Passarinho, vamos falar de algo que é bem legal da gente conversar em marketing, que é corte geracional. Quando a gente fala de consumo, a gente consegue fazer alguns cortes geracionais em como cada grupo de geração se comporta na parte de consumo. A gente tem um desafio muito grande, que é a geração Z, que é de 30 anos abaixo, mais ou menos, que é uma geração que ela é mais imediatista com algumas coisas, não pensa tanto a longo prazo, foca muito em lifestyle, qualidade de vida e não está pensando tanto em ter um imóvel próprio ou, às vezes, investir em algo a longo prazo. O que você tem a dizer sobre como a gente vende para uma geração que é tão imediatista e que está pretendendo viver de aluguel para sempre, para não ter um custo tão elevado com coisas a curto prazo? Excelente colocação, porque eu vou sempre ir na contramão do problema, porque eu sou contratado para resolver, né? Eu não sou contratado para concordar. Então, por exemplo, a geração Z ela é imediatista e não quer comprar. Ela não quer comprar até ter motivo. Você não quer viajar até ter um motivo. Você não quer trocar de carro até ter um motivo. Então, o que falta são motivos. Então, cada vez mais, as narrativas de venda, os argumentos, o desenvolvimento do projeto, o marketing, ele tem que desenvolver para gerar motivo para a pessoa querer. Ninguém acorda e fala assim, nossa, acordei com uma vontade hoje de comprar um apartamento na planta que eu não vou dormir se eu não comprar um apartamento na planta hoje. Não é isso. Eu preciso construir o motivo. Exemplo. Se chegar uma agência de turismo para você, te oferecer um pacote para os Estados Unidos com 10 parcelas de R$ 4.700, a tendência de você é fazer uma conta financeira, fazer uma conta, ó, vai dar 10 parcelas, 47 mil, mais que eu vou gastar lá, 50, 60 mil, não vou. Isso é sagrado, isso acontece. Você não motiva com despesa. Você vai no churrasco. Teus amigos estão bebendo um vinho, a cerveja e tal, carne. Cara, fui pra lá, conheci isso. Vou contar minhas histórias nos Estados Unidos, por exemplo. Você vai ser motivado. Você vai querer. Você vai ter uma motivação pela experiência, pelo desafio, pelo conhecer o novo. E aí você vai. Aí não importa se custa 100 mil. Só que você foi motivado. Acontece que hoje a comunicação feita, tanto no mercado imobiliário, quanto a maioria dos produtos de alto valor agregado, é uma comunicação precificada. Não é uma comunicação que leva a motivação. E a geração Z vem nisso. Enquanto ela não for motivada, enquanto ela ficar vendo esses anúncios, entrada de 50 mil, parcela de 8.700, o cara nunca vai olhar. Agora, vai morar num apartamento bacana, moderno, um estúdio, que tem uma lavanderia, tem uma academia super top pra você, que você vai acordar no sábado de manhã, vai estar motivada a fazer um pedal dentro da academia, ou vai meter o teu PlayStation, você é um cara, mete o PlayStation, uma puta TV na parede, morar sozinho, aquela sensação de liberdade. Cara, se acordar, chegar a hora de casa, a hora que quiser, se a hora que quiser, basta você contar essa história. Mas não é vendendo... Compre e pague direto com a construtora em X vezes, X mil reais. Esquece, isso não vai ser motivado. Então, o que a geração hoje dizer não está interessada é porque não está tendo motivo suficiente para tomar decisão. Não existe dinheiro até ter um bom motivo. Quero ver se você não vai gostar de um... Anda num carro top, anda numa Ferrari, quero ver se você dorme. Você não vai dar o sangue para comprar aquilo que você quer. Só que você precisa estar motivado. Tem que despertar o desejo, né? Tem que despertar desejo. Uma coisa é que você precisa para viver. Outra coisa é que você deseja. Então, a geração Z, ela tá ali com o básico, que tá bom. Enquanto ela não conhecer o novo e ter motivo, ela não vai tomar decisão. Isso é com qualquer um, não é com a geração Z, é com todo mundo. E você acha que isso é uma oportunidade de mercado? Porque tem pouca gente olhando para isso e tá deixando essa geração e passando o tempo. É uma oportunidade de mercado que vai ter uma demanda reprimida de pessoas que vão envelhecendo, vão tendo filho e vão precisando cada vez mais correr para esse caminho, lógico que é casa própria e realmente fazer uma compra lógica, não só emocional? Veja bem, boa parte do ser humano ele é movido por status. Quando você fala assim, compre sua casa própria, aquela geração Z, o jovem, ele não quer entrar na categoria da Minha Casa Minha Vida. Ele não quer ser mais uma boiada. Ele não quer ser taxado como pobre. Ele quer ser taxado como moderno. Disruptivo, inovador, descolado. Você vai botar um boleto Minha Casa Minha Vida nele, ele não quer. Mostra um apartamento lindo, maravilhoso, decorado pra ele.
Por mais que o financiamento seja Minha Casa Minha Vida, que Minha Casa Minha Vida não é um tipo de produto, é um tipo de financiamento. É um tipo de crédito, uma linha de crédito. Tanto que eu fiz uma consultoria para uma construtora que falou assim, nunca mais fala Minha Casa Minha Vida. Tira essas cores da caixa daqui, porque é para jovem esse produto. O jovem quer status. Status social. Isso que é moderno. Ele fala que gosta de andar de Uber porque ele não tem o carro dele ainda. Ah, eu não quero carro, não preciso. Até ter. Depois não fica assim. Se é oportunidade, é o rei da oportunidade. Se você mudar a tua comunicação, tua narrativa e o produto está ajustado ao jovem, vai fazer fila de espera. Sabe por quê? Geralmente esses empreendimentos, Charles, na planta, você vai pagar 30%, 40% até ficar pronto, 5 anos. Geralmente o pai fala assim, eu já fui gestor de vendas de construtora gigante. E o pai chegava lá, comprava, falava assim, eu vou pagar até ficar pronto o prédio. Quando ficar pronto eu vou financiar ele, você continua com as parcelas, o apartamento é teu. Mas só funcionava porque o prédio era muito top. O jovem se via naquele prédio. Então, quer dizer, é desenvolvimento de projeto, é a narrativa de venda e é o corretor preparado para trabalhar essa linguagem. Perfeito. Passarinho, o mercado imobiliário é um mercado muito especulativo. Eu quero ouvir a tua opinião sobre quem vai dominar o mercado nos próximos 5 anos, na opinião do Passarinho. Que é alguém que estuda o mercado profundamente e sempre vê as tendências de mercado e como ele é cíclico. Pela tua experiência, quem domina o mercado nos próximos 5 anos? Você generalista, mas vai dominar o mercado quem mudar o modelo que a imobiliária funciona. Vai dominar o mercado quem dominar o poder da comunicação, das narrativas de venda. A incorporadora que vai dominar o mercado é aquela que vai conseguir ler o mercado e desenvolver um produto para aquele cliente que nem está pensando em comprar. Vai dominar o mercado quem ouvir mais o cliente. Parece uma besteira. Sabe por que eu levo 1 ano para fazer um lançamento imobiliário? Porque eu passo 1 ano ouvindo o cliente. O storytelling de venda que a agência de publicidade cria sai da boca do cliente, não sai da cabeça do publicitário dentro da agência. O publicitário, ele faz a mágica. Mas as palavras que saem da boca do cliente são as palavras que vão para o outdoor, que vai para o tráfego pago. Porque ninguém melhor do que o cliente para entender do sentimento e da emoção que ele tem quando você fala do imóvel. Ele está envolvido. E quando a pessoa está envolvida, ela está apaixonada. E quando está apaixonada, ela fala. E quando ela fala, eu pego essas palavras, jogo dentro da agência de publicidade, converte isso numa campanha publicitária. Gera desejo, né? E gera desejo. O que acontece com os lançamentos? Evapora. Mas não é evaporar fazendo preço. Eu não trabalho com preço. Se for para vender barato, não precisa de mim. Eu sou contratado para gerar valor, não para baixar preço. Então existe uma estratégia. Então, respondendo a tua pergunta, quem vai dominar é quem inovar. Mas a principal inovação está em ouvir o que sai da boca do cliente. É tão simples, mas ninguém faz. Nem incorporador, nem arquiteto, nem corretor. Porque esses 3 aqui querem falar mais e ouvir menos. Na tua opinião, já que você falou do corretor, o corretor tirador de pedido, que só sabe falar preço e metro quadrado e não sabe ouvir o cliente, que é o que você acabou de citar, esse cara tem chance no mercado nesses próximos 5 anos ainda? O corretor que é tirador de pedidos, ele é refém do sistema. Porque o sistema, desde quando ele entrou para tirar a credencial dele, a licença é americana, né? A certificação do Cresce aqui para ele poder exercer a função como corretor, ele foi preparado como um burocrata. Mexer com documento, com papel. Quando ele vai para o treinamento de uma construtora, ele tem um treinamento técnico da construtora. Porque meu apartamento, a planta é assim, a planta é assado, tantos metros privativos, tanto de área comum, tanto de garagem, lá. E o cliente está cagando para isso aqui. Mas quem tem valor nisso? Quem gera valor? Nossa, o arquiteto gera um valor tremendo em cima disso aqui. O dono da incorporadora vê aquele produto, aquele apartamento como se fosse o filho dele. E ele passa esse sentimento pro corretor. O corretor pega essa informação, vai lá no Instagram dele e fala, eu tenho um apartamento aqui, com uma suíte, mais 2 quartos, 117 metros privativos, mas Foda-se. Cara, não vai vender. E aí todo mundo fica fazendo igual todo mundo. Por quê? Porque ele foi refém do sistema. Ele não passou por uma preparação para entender comportamento de cliente, microexpressões faciais, na mesa de decisão, quem está decidindo, quem está prestando atenção, se é um homem, se é mulher, se o papo está furado, se o cliente pegou no celular enquanto você fala. Ele não foi preparado para isso. Ele foi preparado para falar ficha técnica.
Ele não foi preparado para entender de cliente. Ele deveria saber mais de pessoas do que do produto. Ele deve saber de emoção, porque o que te motiva a trocar de carro, a comprar um imóvel, comprar um avião, a comprar um pacote de bala no mercado, é uma motivação emocional. Aquilo é para atender uma emoção. Ah, não, mas a compra é racional. Não é. O racional, ele valida o emocional. Por exemplo, eu decidi que eu vou morar nos Estados Unidos, então. Vou comprar uma casa nos Estados Unidos para passar minhas férias lá 2 vezes por ano. Isso foi motivado pela emoção. Agora, eu decidi, certo? Vou comprar casa nos Estados Unidos. Agora vem o racional. Qual é a melhor? E o que o corretor está fazendo? Ele está dizendo que essa é a melhor antes de eu ser motivado. Concordo. Ele está invertendo. Mas a culpa não é do corretor. A culpa é do treinamento que ele recebeu. Então ele tem que mudar o sistema. Por que eu não sigo treinador de corretor? Eu não sigo arquiteto. Mas eu sigo profissionais de neuromarketing, biologia do comportamento do cliente, do consumidor. Tem um cara que eu acho fantástico, é o Pedro Camargo, já trouxe ele em meus eventos. É um fenômeno. Entende de gente. Então, o estudo está sempre em cima das emoções e do sentimento das pessoas. Mas o corretor pega um imóvel para vender na imobiliária, chegou um imóvel, você tem a casa para vender. Ó, tô com essa casa para vender, já começa assim. Tem 3 suítes, tem 3 vagas de garagem, o corretor pega as informações, vai lá e faz o anúncio. Casa, no centro, 3 suítes, tá. Que emoção que gera isso? Nenhuma. Nossa, fiquei com uma vontade de comprar uma casa de 3 suítes, com 3 vagas de garagem, com churrasqueira. Nossa, eu não vou dormir se eu não comprar essa casa. Não é assim. Se a primeira decisão é emocional, é lógico que A decisão emocional é o seguinte, cara, preciso de uma casa maior, porque agora eu subi de nível na empresa, comecei a ganhar mais. Pô, tá na hora de eu desfrutar um pouco mais, chamar meus amigos, uma área gourmet e tal, quero me envolver mais socialmente, quero... Ou a família vai crescer. Amor, nós vamos ter um filho daqui 3 anos, vamos pensar numa casa maior já? É sobre a quantidade de quarto? É sobre o preço do metro quadrado? É sobre o tamanho do terreno? Ou é sobre o filho? Então, a ficha técnica ela não vai funcionar. E tem um detalhe. O ser humano copia o outro. Se esse corretor está fazendo desse jeito, você vai lá e faz igual. Vai lá e faz igual. Quando você vê, você está todo mundo fazendo igual. Porque acha que esse é o padrão. Charles, eu fui atender uma empresa quando tinha agência de publicidade, uma indústria de papel higiênico me chamou. Eles queriam uma estratégia de marketing, mas era a comunicação que precisava. Posicionamento de produto. Esse é um tema muito legal. Aí eu questionei. Por que tua embalagem tem 12 rolos de papel higiênico e o design é todo assim, que assim tinha uma parede assim com todas as embalagens dos concorrentes deles? Por que tua embalagem é assim, compre 12, pague 11, leve 12 por 11, tudo igual, é uma commodity. A commodity. Eu falei, não, é porque todo mundo faz assim. Eu falei, mas e se o primeiro que fez essa embalagem errou? Todo mundo errou na sequência. Ninguém testou outro formato de embalagem. Ninguém testou outros formatos. Depois eu fui pesquisar e descobri que quem fez aquele tipo de embalagem foi o departamento de logística da transportadora para caber mais no caminhão. Mas não foi pensando no consumidor, foi pensado na logística. E quem que vai pagar essa porra? Não é quem compra na gôndola do supermercado? E por que não foi pensado nele? É aí que entra os Estados Unidos na parada. Lá nos Estados Unidos que eu percebi a diferença, lá é feito para o público. Não é para mim, é para o meu público. Então, aproveitando isso, você que retornou recentemente dos Estados Unidos, você sentiu alguma diferença do corretor brasileiro para o corretor americano? É igual. Mesma coisa. Eu conversei com... Não é que eu conversei, eu fiz alguns contatos como cliente interessado via Instagram, minha assistente já pesquisou bastante. E tanto o corretor brasileiro quanto os americanos, o padrão é o mesmo. É o mesmo daqui. Muda país, muda cultura, muda produto, muda cidade, muda tudo. O que não muda é o comportamento. O ser humano continua a ser motivado por status, por prazer, por diferenciação, por resolver o problema da família, por querer a família mais unida, para fazer viagem de férias. Engraçado que você está lá em Orlando e Miami, que eu acho que no mundo, acho que o mundo cresceu assistindo filme americano, séries americanas. Tem algo nostálgico nisso. Isso não é levado em consideração em nenhum tipo de abordagem imobiliária de corretor.
É sempre o mesmo discurso. Porque a rentabilidade, porque aqui dolarize seu patrimônio. Tudo racional. O cliente compra pelos motivos dele, não pelos seus, né? Claro, até teve um episódio lá, tu tava com a corretora, dela ela falou assim, mas eu fiz todas as contas e esse imóvel aqui dá mais rentabilidade do que esse outro que ele quis. E ele comprou esse com menos rentabilidade. Eu falei, mas qual que era a diferença, além da rentabilidade? É que o que dá mais rentabilidade dá 40 minutos da Disney. E o que dava menor rentabilidade dá 15 minutos da Disney. Ou seja, maior rentabilidade mais longe da Disney, menor rentabilidade perto da Disney. E ele quis o menor rentabilidade. Eu falei, claro que ele quis perto da Disney. Que o fator motivacional dele não era a rentabilidade. Era estar perto da Disney. Quando ele chegar no churrasco com os amigos, ele vai falar, sabe o quê? Tô 15 minutos da Disney. Comprei uma casa pertinho da Disney. Tem isso. Ele não vai falar assim, comprei uma casa com baita rentabilidade. Esse papo é chato, ninguém quer entrar nesse assunto. Agora, todo mundo quer contar que comprou uma casa perto da Disney. Inclusive, você pode ir lá na minha casa perto da Disney, tá 15 minutos da Disney. É sobre isso. Então, não é sobre a quantidade de quarto, não é sobre o tamanho da casa, é sobre o que motiva você. E enquanto o corretor não ir com uma lupa e descobrir o sentimento e a emoção do cliente, não vai ter conexão. Quando você vai no pronto-socorro, bateu lá no médico, o médico vai fazer algumas perguntas para você. Se você bebe, se você usa droga, se você está se alimentando direito, se é sedentário, se fuma, se bebe, se é um capeta. Aí você vai falar a verdade, né? Você não pode mentir. Porque ele é médico, ele vai descobrir. E como médico é um cara inteligente, né? Não é à toa que ele tá ali. Uhum. Ele vai te testar. Então tá bom, já eu tô acreditando tudo no que você tá falando. Então tá aqui a guia do laboratório, vai lá e faça os exames de sangue. E aí vai voltar os exames de sangue. A partir do que você falou, vai bater com os laudos do laboratório, aí o médico vai passar o tratamento. O médico descobre o que você está sentindo e como você está. E aí ele dá o tratamento certo. O que o corretor de imóveis tem que fazer? Te ouvir, ver o que você tem de patrimônio, de capital e recurso. E aí, a partir disso, eu vou indicar o imóvel para você. Mas não é anunciando assim, excelente casa, excelente localização. É a mesma coisa que o hospital da vem aqui e compra esse remédio tal que está em promoção. Não faz sentido. Então, esse é o mercado imobiliário. Esse é o mercado do desejo, da emoção, da racionalização. Eu converso com muito corretor todo dia e eu percebo que, por incrível que pareça, mesmo que a gente está em 2026 ainda, tem corretor que consegue trabalhar sem CRM e ele consegue organizar os leads que chega para ele, ou numa planilha, ou numa agenda de papel ainda. E, Passarinho, na tua opinião, o cara que não tem lead hoje, ele está deixando dinheiro na mesa? Vai de cada um. Depende do produto, tipo de perfil que você trabalha, tipo de imóvel que você trabalha. Então, o lead varia do posicionamento que você tem no mercado. Eu não sou contra lead. Eu sou contra como a forma como o lead é gerado. Então, por exemplo, supondo que eu seja um corretor de atendimento de imóveis de necessidade. O que é um imóvel de necessidade? Aquele que você precisa para se mudar semana que vem, daqui 6 meses, daqui 3 meses, você precisa comprar alguma coisa, você precisa. Esse é um tipo de lead que é um lead mais quente. Porque você está estudando para você trocar. Só que o problema desse lead é que ele é lead de 10 corretores. Perfeito. Porque você tem uma necessidade, você quer resolver. Você tem mais pressa que o corretor. Por isso que você manda contato para todo mundo. Inclusive para proprietários. O outro lead, que eu acho que é um lead frio, é o de que você vai construir uma venda planejada, um imóvel na praia, um apartamento na planta, um lançamento no loteamento. Vamos traduzir isso em lançamentos. Então, são dois tipos de lead bem diferentes. Generalizar os dois leads não dá. Cada um tem um objetivo. Organizar esses leads, organizar esse atendimento. O que eu defendo? Cada um faz o seu controle. Você falou uma palavra que faz total sentido. Organizar. Se você consegue organizar no Google Keep, parabéns. Se você consegue organizar no ChatGPT, parabéns. Se você consegue organizar na planilha do Excel, parabéns. Se você consegue organizar no caderninho da Tilibra, parabéns. O fato é sobre organizar. CRM, odeio. E todo corretor odeia. Porque ele é um trabalho operacional. Ele toma um tempo precioso que você podia estar pesquisando sobre imóvel, falando com o cliente.
Ah, mas o CRM, cara, CRM é quando você tem 1.000 clientes. Qual corretor tem 1.000 clientes hoje? 200 clientes. 50. Entende? Então não faz muito sentido você trazer algo que é do e-commerce, que é de grandes volumes, grandes escalas, e colocar no varejo personalizado, que é o imóvel. Só que o profissional dono da imobiliária, o de marketing, ele quer ter o controle. Nossa, eu preciso do controle. Cara, a única coisa que ele controla é a marca dele. Tem uma marca desejada, que o controle está aí. Imagina se a Coca-Cola fosse fazer o CRM de todos os consumidores de Coca-Cola. O que vai mudar? Você vai numa campanha de shopping, trabalhei com shopping 12 anos. Vamos fazer o sorteio do carro, porque o carro é importante. Nossa, o sorteio do carro em shopping só agrada a lojista. Sabe quantos por cento do público de shopping troca cupom? 3 a 5%. Isso não serve nem como amostra. Até porque o público de promoção, ele não é um público frequentador assíduo ou recorrente. Então ele dá uma amostra distorcida. Não é qualificado, né? Não é qualificado. Só que isso tudo é regrinha de marketing, que foram vendendo na faculdade, não sei aonde, essas porcarias. E aí virou nisso. Virou um monte de gente fazendo regra, mas a essência da venda deixaram para trás. Passarinho, um corretor que não tem um processo de vendas organizado hoje, por CRM, ou às vezes ele consegue organizar um processo de vendas para ele fazer uma qualificação básica do cliente que ele vai atender, ou do lead que está chegando. O que você recomenda para ele começar a organizar e qualificar esse cliente para entender se realmente ele tem potencial para comprar o produto dele? Qual que é a tendência da resposta? Como organizar? Eu vou responder o seguinte. Se você não estiver organizado, não é que você vai perder venda, você vai perder o respeito. Ninguém respeita o desorganizado. Se você é uma pessoa organizada, o cliente te respeita. Isso evita uma série de problemas. Mas vamos para a parte operacional, parte chata, que é organizar os atendimentos, registrar. Se hoje eu fosse corretor de imóveis, eu confesso para você que parte da minha ação seria 20% com lead, um atendimento ali. E se eu optasse em trabalhar com mais leads, eu ia ter uma assistente. E eu estou fazendo a implantação numa imobiliária, isso daí, um concierge. Chamam de SDR. Mas é nome técnico, nome chato, e não é só o nome, é a função. O que é o concierge? O concierge é onde você tira as dúvidas das pessoas. Chegou o lead. Geralmente o lead vem de algum imóvel específico. A pessoa confundiu, Esse concierge vai direcionar para o lugar certo. Vai no shopping, por exemplo, você tem um concierge. Chegou no shopping, você não conhece o shopping. Caiu ele, bam! Chegou no concierge, o cara fala assim, eu vim aqui para comprar um carro. Aí o concierge vai falar assim, não, mas aqui não se vende carro, aqui tem lojas de roupa, de tênis. Ah, tá, então eu preciso de um tênis. Não tem carro, tchau. É o lead perdido, é o lead frio. Ou chega o lead e fala assim, eu queria esse tênis, eu queria esse produto. Daí o concierge vai falar assim, essa marca nós não temos aqui, mas temos outras. Então o concierge, ele direciona o cliente. Ele qualifica também, né? Todos são qualificados, até para comprar. Mas esse cliente está cheio de restrição. Mas se for comprar um lote num loteamento popular, nem análise de crédito tem. Você vai lá e compra e paga. Se você não pagar, a loteadora pega de volta. Então, partindo do princípio, claro que tem uns frios, vamos tirar os extremos, tá? Vamos colocar 10% de extremo para cada lado, você tira ele e concentra em 80% dos leads. 80% ele é potencial para alguma coisa. Se não hoje, daqui a um ano. Se não daqui a um ano, 2. Se ele não é um potencial hoje, ele conhece alguém que é. Então, cada lead não é um potencial de negócio. É 5. Você acha que esse lead não conhece ninguém? Não tem um pai, não tem um tio, não tem um primo. Se esse lead é de um frentista, ele conhece o dono do posto, o gerente do posto, outros frentistas. Todos são potencial. Só que você tem que olhar para ele de outra forma. E o atendimento, quando vem esse lead, é um atendimento de concierge. É como eu posso te ajudar. Não é quero te vender. Essa parada muda tudo. Como eu te ajudo? Lembra do americano? É por você, não é para mim. Eu quero te ajudar. Então falta essa sensibilidade. Que na formação do corretor de imóveis, lembre-se, ele foi formado por um processo burocrático de documentação, por isso que ele é corretor, senão ele seria consultor. Bem colocado. E aí, quando ele foi treinado
pela imobiliária, ou pelo arquiteto, ou pela construtora, ele virou um técnico de produto. Então, em nenhum momento saiu essa frase: como eu posso te ajudar? Passarinho, então uma pergunta importante aqui para você. Tem muita incorporadora na região que ela tá vendendo luxo, mas ela coloca uma maquiagem no padrão médio e entrega como se fosse luxo. O que você tem a dizer sobre isso? Depende do que é luxo para cada um. Tem gente que sempre se hospedou em hotel muito simplesinho demais, que quando vai pro Ibis acha que é um baita hotel. É um hotel comercial. Tem gente que está acostumada a ficar num hotel 5 estrelas, quando vai pro Ibis não gosta. Então não está no que a construtora está colocando. Está na percepção e na referência que o cliente que ela decidiu como público-alvo entende o produto. Porque luxo. A Sofia Martins é mestre para falar disso. Mas o luxo é aquilo que faz você se sentir bem. Não é sobre sofisticação e coisas banhadas a ouro. Isso é ostentação. Você não precisa disso para viver. Mas te faz bem, então mete o ouro na parede. Então o luxo para cada um, ele está atrelado a uma referência que você tem. Carro, por exemplo. Você viveu a vida inteira andando de Celta. Você deu um upgrade e foi para um Jetta. Depois você deu um upgradezinho e foi para uma BMW. Qual que é o mais luxuoso para você? A BMW? Tem a BM. Mas tem outras categorias para frente da BM ainda. Então, quando a construtora vai lançar um empreendimento, ela está falando para você que BMW é luxo para você. Isso, o nome disso chama-se posicionamento de mercado. É como você se posiciona no mercado com o teu produto para que perfil de cliente. Marketing. Então não adianta eu falar luxo. O primeiro que o público que se entende-se como luxo, que é do altíssimo, que é o AAA, que é o altíssimo luxo, é o altíssimo alto padrão, ele já sabe que é o padrão, ele já nem olha para a marca. O cara que tem essa grana para comprar o altíssimo valor agregado, ele bate o olho e já vê. O estímulo dele, a motivação dele é outra. As consultoras não estão erradas. Depende da percepção de quem vê e de quem compra. Você acha que elas lançam tendência? As construtoras, elas estão lançando tendência para poder pegar um público cada vez mais mediano? Ela não quer mais pegar o público tão alto padrão assim, nem o médio, nem o baixo padrão. Elas querem pegar um público de médio padrão. Você acha que elas estão lançando tendência para esse público e estão abandonando o público de altíssimo padrão? Não, veja bem. Cada construtora tem uma linha de produto e um posicionamento de mercado. Eu gosto sempre de comparar com o mercado automotivo, porque o mercado automotivo ele é exatamente igual ao mercado imobiliário, mas ele é organizado em termos de posicionamento de marca. Por exemplo, qual é a marca de carro mais segura do mundo? Volvo. Pronto. Vai lá e fala para colocar uma versão de entrada 1.0. Eles vão fazer isso? Claro que não. Claro que não. A posição que eles escolheram é essa. Eles definiram um público que zela por segurança. E ela não vai mudar isso. E ela paga por isso. Ela paga por isso, né? Ganha mais do que paga. O público decide pagar. O público paga Sim. mais. E ela ganha muito com isso. Ela ganha mercado. Porque ela vai focar em quem está preocupado com segurança. A construtora que está olhando na escala, no volume de venda, ela está olhando para produto de entrada. Então ela não vai olhar para o público da Volvo, por exemplo. Ela vai olhar para aquela primeira moradia. A estrutura dela, administrativa, gestão, produção, ela foi desenhada, configurada para atender o público do imóvel de entrada. Que são os primeiros imóveis que as pessoas compram, da menor faixa de renda. Tem outras construtoras que ela setou o topo da pirâmide, que é o AAA, que é o altíssimo. Ela não vai também lançar um carro popular, um apartamento popular. Ela vai manter a posição. Então, não é correto falar que estão mirando para um público. Todas estão mirando para aquele público que elas definiram como um posicionamento de mercado. Então, a Volvo não vai melhorar o design só porque fica mais bonito. Vai melhorar o design porque alguma coisa de segurança tem relação. A BMW ela não vai deixar de ser esportiva, ela não vai perder a identidade de esportividade dela. Nem a Mercedes vai deixar de perder o padrão executivo. Porque se a pessoa se identifica com o padrão executivo, ela compra a Mercedes. Se é um pouco mais agressivo, é a BMW. Se a segurança é Volvo. Construtora, imóvel é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E o imóvel ele é separado por vocação. Tem condomínio que a vocação dele é esporte. Tem um monte de quadro de tênis, caminhada, campo de golfe, tem tudo.
Tem outros condomínios que é sobre praticidade. É sair dali, trabalhar, voltar e tô em casa. Então, cada um tem uma posição e uma vocação. Então, não existe esse negócio. Se todas as construtoras olhassem para o mesmo mercado, ia deixar desassistido os outros. Que abre oportunidade para as outras. Então, elas já estão atuando nisso. Cada vez mais, o corretor que conhece o público é o que não deixa dinheiro na mesa, é o que fecha negócio de verdade. Baseado nisso, na tua opinião, tendo mais espaço para corretor homem ou corretor mulher? Boa pergunta. Corretor homem e corretora mulher. Qual que é a diferença dos dois? De novo, o meu trabalho é sobre observar comportamento. A mulher, ela se envolve muito mais numa venda do que o homem. O homem, ele é mais fechador de negócio. Ele é mais bate na mesa, conversa com o cara. Não, cara, paga isso aqui, você consegue. A mulher não tem essa... Nem combina, né? Mas quando a decisão da compra do imóvel é da mulher, casa, apartamento, onde vai ser a casa que eles vão morar, essa decisão é da mulher. Então, corretora, ela entende mais de família do que mulher. Então, ela se conecta mais com a cliente mulher. Vai mostrar um sobrado. É capaz da corretora falar assim, olha, o sobrado é lindo, mas você tem uma filha pequenininha, né? Você tá grávida. Ai, meu Deus, esses caras me dão um monte de medo. A corretora, ela perde venda, pra falar a verdade. Se é o corretor homem, cara, 2 quartos aqui em cima, pô, sacadona no teu quarto, massa pra caramba. A mulher chega lá e fala, não quero. Então, a mulher, ela tem mais sensibilidade pro imóvel residencial, pro apartamento. Ela se conecta mais. É por isso que ela tem dificuldade em fazer o fechamento da venda. Porque ela se envolveu tanto com a mulher, com a cliente, que agora ela não quer falar de dinheiro. Ela fica, ai meu Deus, como é que eu vou falar pra ela que custa isso, que o proprietário não vai dar desconto, ai que não dá pra fazer assim. Ai meu Deus, ela se desespera. O homem é ogro, né? Só que o homem tem outras habilidades. Ele tem a habilidade de ligar pra você, ô Charles, seguinte, tô passando aí 10 horas, tua mulher já gostou, tá? A Ana, a corretora, já me passou, por ela tá certo, tô indo aí 10 horas, você me atende, que eu já vou levar os negócios que você vai precisar levantar de documento. O homem é mais porrada, a mulher é mais envolvimento. Não tô dizendo que 100% do mercado é assim. 80% é assim. 20% são os extremos, 10 pra lá e 10 pra cá. Então a mulher, ela tem uma percepção, uma noção espacial, um sentimento. É diferente você acompanhar uma venda de uma corretora mulher, mãe, do que um corretor homem. Nenhum é melhor do que o outro. Só que eles exercem funções diferentes. Quando eu era gestor comercial de uma construtora, as visitas eu bloqueei as vendas durante a semana, as visitas durante a semana era só no fim de semana. Por quê? Porque no fim de semana a mulher vai junto. O corretor fala assim, ó, tô com um cliente para levar lá. Condomínio fechado, lugar de família, não é o cara que vai decidir. Então eu bloqueei a venda durante a semana, a visita, para ele no fim de semana. Fim de semana quem que vai junto? A esposa. A esposa. Vai o corretor com a esposa? Não. Corretor, chama a corretora para ir junto. Senão não vai ter conexão. Eu sou homem, você é homem, o cara é homem, vai estar a mulher sozinha? Eu não sou machista, nada a ver. Eu acho que cada um tem seu valor. Mas nós estamos falando de características humanas. Corretor, tô aqui com você. Charles, faz o seguinte, então fim de semana é visita no condomínio. Faz o seguinte, me passa o telefone da sua esposa, que eu vou pedir para fulana ligar para ela e marcar. Não é eu vou ligar para sua esposa. De novo, não é ser machista, não é ser nada. É a questão humana. Qual a tendência sua? Beleza, tá aqui. Ó, a corretora, a Ana, a corretora vai ligar para ela. Sua esposa vai marcar, deixa ela se vira lá, a gente vê outra coisa enquanto elas resolvem lá. Beleza, beleza. É por isso que o corretor precisa de parceria. A dupla homem e mulher funciona muito melhor. Vai comprar um imóvel na planta para investimento, pensando em revenda. De repente a mulher não entra tanto nisso porque não é para família. E geralmente ela é decisora principal, né? Num Quando negócio é pra desse. família, não compra sem ela decidir. Até tem muitos investidores, assim, empresários e tal. O arquétipo do investidor é empresário. Qualquer um é investidor. Qualquer um que compra imóvel é investidor. Uhum. Então é errado falar investidor. Mas geralmente quando a conta é racional, é conta compro por tanto, vendo por tanto, geralmente a mulher acaba não se envolvendo muito nisso daqui. Mas quando é para família usar ou para família morar, não tem negócio sem a mulher. E aí é onde eu acho que a mulher corretora ela é imprescindível o papel dela. Daí eu acho que não tem para bater. Tanto que os treinamentos que eu faço em imobiliária, tem treinamento para mulher, tem treinamento para homem.
E não tem nada. Os dois podem participar dos mesmos treinamentos. É até bom que participe. Mas a linguagem, as narrativas são diferentes. Por exemplo, no condomínio eu posso estar falando para ela, a corretora mulher vai estar falando da família, dos filhos, de bicicleta, de carrinho elétrico para cima e para baixo, e passeando, e está seguro, e vai para a escola, ela pode estar trabalhando, os filhos estão dentro do condomínio. Para o homem, porra, traz teus clientes aqui, cara, faz um churrasco aqui, você vai gerar um monte de negócio aqui, cara. Pô, aproveita isso aqui, ó, o condomínio é top na cidade e tal, o cara vem aqui e vai pagar pau para você. Olha como é que é outra narrativa. Então é isso, é saber identificar a natureza de cada pessoa. Então, qual corretor que é melhor? Homem ou mulher? Os dois. Cada um na sua função. Hoje, o que um corretor que saber o que você já gerou de benefício para ele, sem ele saber, poderia mudar a opinião que ele tem sobre o passarinho? Eu não vejo necessidade de ter que mudar a opinião de alguém sobre mim. Mas, se vale o retrospecto, eu entrei no mercado em 2019. A primeira atitude que eu tive com um cliente numa construtora foi fechar a imobiliária da construtora, a House, realocar os corretores que estavam dentro em outras imobiliárias, abrir 100% para todos os corretores imobiliários de fora, a comissão sair de 4% e ir para 6%, e impedir a construtora de fazer venda direta, fazendo somente através de corretores de imóveis. Hoje o meu sistema ele tem mais ou menos 15 bilhões de reais em imóveis ativos para comercialização. E o mercado imobiliário gira de 25% a 30%, ele troca de corretor todo ano. Então é natural que poucos me conheçam. Muitos, de repente, acham a minha posição um pouco mais porrada. Mas é meu tipo de trabalho. Mas aqueles que não gostam de mim ou reclamam de mim, é só parar de usar o meu sistema, devolver 50% da comissão e voltar a disputar com construtora. Simples. Então, mas um mercado igual o Cascavel, que é um mercado totalmente fora da curva e modelo. Cara, eu viajo o Brasil inteiro. Nenhuma cidade é igual ao Cascavel. Eu estava num evento no final do ano, eu fiquei muito feliz quando o sócio da loteadora, gigante, no palco ele fala assim, que a mudança desse mercado imobiliário veio através de mim e que se viaja o Brasil inteiro e nenhuma cidade é igual a Cascavel. Uma transformação que eu comecei lá em 2019. Os que me conhecem há muito tempo, que acompanham a minha história, sabem disso. Os novos que entraram agora, de repente me vê como um emergente, um charlatão, um vendedor de curso. Eu nem vendo curso. Inclusive é uma boa ideia. Me pedem, inclusive. Então, cara, não precisa fazer questão que ninguém goste de mim, só vendo os produtos que eu lanço lá, coloca teu dinheiro no bolso, coloca o meu, teu cliente fica feliz, a incorporadora fica feliz. O mercado imobiliário é o seguinte, quando você vende, todo mundo fica feliz. E segue tua vida, eu sigo a minha e vamos embora. Quando você vem com uma feira que ela acontece no começo do ano, e o corretor ele olha isso como uma ameaça, como se não tivesse mais nada para vender depois da feira, na tua opinião, você acha que ele está errado de não estar olhando para aquilo como uma oportunidade? Claro que ele está errado. Vamos lá. Ouvi de um amigo meu, dono de uma imobiliária. Você vai para uma feira de imóveis. Vai ter cuca para vender lá? Vai ter salame? Vai ter legumes? Não vai. É imóvel. O que leva um corretor, uma construtora, um incorporador, pensar que numa feira de imóveis não vai se vender imóveis? No mês de janeiro. Mas quem falou que o Brasil começa só depois do carnaval? Eu preciso que me prove. Ninguém provou que o Brasil só começa depois do carnaval. Isso está na cabeça de preguiçosos. Está na cabeça de gente que fica arrumando desculpa para não trabalhar. Eu fui para os Estados Unidos agora, Charles. Cara, eu voltei pilhado de lá, porque a arquibancada do autódromo da NASCAR, onde eu estava, é como se fosse um prédio de 15 andares. Os caras meteram dentro das arquibancadas mais de 50 carros à disposição. Eles não medem esforço para vender, eles aproveitam todas as oportunidades. Por que essa porra do brasileiro ele enche de desculpa para não fazer as coisas? Aí você tem uma feira de imóveis e fala assim, vou ver se vale a pena. Vou ver se meu cliente vai comprar. Vá dormir. Sai dessa porra desse mercado. Eu fico nervoso, cara, porque assim, é um esforço do cacete pra gente vender, pra gente desenvolver projeto, pra gente colocar produto no mercado.
Aí vem um Zé Ruela desse, dar uma opinião furada dessa, que, eu não sei se vale a pena. Vá dormir então, cara. Sai desse mercado. Abre uma mercearia. Mercado imobiliário para quem é profissional e para quem está disposto a trabalhar. Eu ouvi de gerente de construtora falando o seguinte, mas é fim de semana, né? Não, meu querido, final de semana ninguém compra nada. Final de semana é a hora que tá a mulher, os filhos, todo mundo junto, é o decisor, o influenciador e o pagador, tá tudo junto. Como é que não vai para um negócio desse? Questionar se vale a pena estar numa feira. Esse é o mesmo cara que fala que o mercado tá... Esse é o cara que tinha que estar fora do mercado já faz tempo. O mercado tá, e eu não sei por que ele está morto. nesse mercado ainda. É um irresponsável. É um cara que estraga a energia dos outros. É um cara que apodrece o ambiente. Esse corretor ele tem que ser eliminado da face da terra. Porque ele estraga quem está trabalhando, quem está dando duro. Ele é o cara que queima o evento. Ele é o cara que não tem um cliente, não tem um imóvel angariado, que ele começa a falar que não funciona. E se eu for fazer a próxima feira, vai ser em janeiro. Porque o ano precisa começar acelerado. Não existe calendário para quem quer oportunidade. Não existe calendário para quem quer mudar de vida. Não existe calendário para quem quer ganhar dinheiro. Não existe calendário para quem precisa se mudar. Para quem precisa comprar um imóvel, para quem precisa vender. Quem que falou que tem que estar depois do carnaval? 2020 eu fiz um evento de vendas. Vendeu 30 milhões no final de semana, faltava uma semana para o carnaval. Então, primeiro prova para mim que não funciona. Porque eu testo. Eu não vou falar para essa câmera aqui se eu não testei antes. E esse evento não tinha um stand desocupado. Não teve quem não fez negócio lá. Se quem foi lá e não tinha produto para vender, que teve caso de construtora, que não tinha nem lançamento, mas estava lá. Sabe o que fez? Ativou a marca, gerou relacionamento, gerou novos clientes futuro. Fez relacionamento com corretores que nem imaginava. Teve uma construtora que falou assim, cara, eu tô aqui, metade de quem passa aqui não me conhece. Eu achei que todo mundo me conhecia. Claro, tá na bolha. Só a bolha conhece essa marca. Fora da bolha precisa do quê? Da publicidade. E por mais que essa empresa invista muito em publicidade, não conseguiu furar a bolha. Então a feira, ela não é sobre só venda de imóveis. Ela também é sobre venda de imóveis. Mas ela muda estratégia de marketing, ela muda estratégia de produto, ela muda data de calendário de lançamento, ela muda todo o mercado imobiliário. E eu não entrei nesse mercado imobiliário para ser só mais um. Eu não admito ser só mais um nesse mercado. Porque tem tanta oportunidade, tem tanta coisa. Eu não viajei para os Estados Unidos para assistir corrida. Eu fui lá para aprender com aqueles caras. Porque eles são referência em marketing. Eles não existe olhar no calendário se hoje é bom ou é ruim, se tá frio ou se não tá. Os caras fazem negócio debaixo de neve. Passarinho, agora eu quero falar com você sobre o coração do negócio imobiliário, que é o cliente. O cliente, ele mente pro corretor? O cliente ele vem da cultura de eu não vou falar tudo, porque se eu falar que eu quero um imóvel de 1 milhão, ele vai me oferecer um imóvel de 1,5 milhão. Primeiro que já começa... Tem 2 erros aí. O erro do posicionamento do corretor, que é o principal. Corretor que não se posiciona não tem respeito. E aí vem o erro consequente que o cliente não fala a verdade para ele. Lembra da história do médico? Mente pro médico, vê se ele não descobre com o laboratório. Descobre. Então a conversa do corretor é uma conversa de médico, a primeira. É posicionamento. Daí o cliente não vai mentir. Agora, se o cliente fala assim, estou pensando numa casa, precisava de umas 3 suítes, umas 3 vagas de garagem, que fosse no centro, com piscina, lá. E qual que é a tendência da maioria dos corretores? Sai mandando link de imóvel. Imagina você chega no médico, assim, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tô com uma dor aqui, uma dor assada, o médico fala assim, então tá bom, tá aqui todos os medicamentos que você precisa tomar. Decida aí qual você quer. É mais ou menos esse é o mercado imobiliário de modo geral. Mas você chega no médico, o corretor, ele deveria primeiro se posicionar. Charles, que bacana que você está procurando um imóvel. Veja, eu tô aqui para te atender. Geralmente uma compra do imóvel, uma troca, ela leva algum tempo. Pode levar 90 dias, pode levar 6 meses. Eu tô aqui para resolver para você. A partir desse momento que a gente for fazer a nossa conversa sobre a compra do imóvel, eu preciso de algumas informações que talvez você não fique muito confortável em me passar, mas, cara, é uma compra. O imóvel não é um propósito de vida. Então, eu preciso saber das tuas reais condições, tanto financeira, quanto emocional, família, desapego do imóvel que você está morando. Eu preciso entender isso, porque quando eu identificar o imóvel e mandar para você, a gente precisa fechar. O mercado está aquecido, não pode ficar esperando. É a oportunidade que passa.
Então, Charles, eu queria uns 5 minutos teu por telefone, por vídeo ou presencialmente. Eu vou te visitar, supondo que seja um lead. E eu quero entender a tua cabeça em relação a isso. Aí eu, como corretor, vou lá. Que legal, Charles, obrigado pelo contato e tal. Me fala um pouquinho da tua estrutura familiar, como é que é teus hábitos. Tua esposa, seria importante que ela estivesse junto, se for um imóvel familiar. É uma história, é uma relação. É uma compra de R$1 milhão, 500 mil ou 10 milhões. Como que você vai ficar mandando link, cara? Imagina você manda para um cara que você está comprando um avião, ou um helicóptero, ou uma cota de um avião. Aí você manda pro vendedor e fala assim, então tá, vou te mandar o link dos aviões aí. Pá! Não vai resolver nada para você. Então, o cliente mente quando o corretor não se posiciona. E se o cliente mentir, mesmo o corretor posicionado, o corretor tem total liberdade de falar assim, em vez de usar o teu capital, vamos fazer uma avaliação de crédito. Eu tenho aqui o correspondente com 7 bancos. Vamos ver qual que é a melhor taxa para você não usar o teu capital. Supondo que você tenha. Ah, eu nem sabia que dava para fazer essa simulação, eu tenho conta só no Bradesco. Não, comprar imóvel você tem esses 7 bancos aqui, inclusive a Caixa. Quando o corretor entender que a cabeça dele tem que funcionar como a anamnese de um médico e entender que ele pode oferecer o crédito imobiliário, o jogo muda. Enquanto isso não acontecer, o cliente vai ficar mentindo. O corretor nem pergunta se está vendo com outro corretor. Um outro pergunta, está vendo com outro corretor já? Sabe o que o cliente vai falar? Não, tô nada. Só você. Ah, só você. Tá bom. Então, a postura, o posicionamento, a transparência, o respeito e a organização. Isso torna o corretor de imóveis profissional. E você acha que ele demitir o cliente ou ele desqualificar um cliente também faz parte do processo? Ele saber a hora de... Tem que cuidar, porque às vezes você está emocionalmente envolvido para demitir o cliente, você está demitindo o cliente errado. Às vezes é você que não está se comunicando bem. Às vezes é você que não está extraindo aquilo que tem que extrair. Então, às vezes você fica, que esse cliente não entende nada. Mas você explicou? Esse cliente só me incomoda. Mas você explicou? Ele entendeu? Uma coisa é você explicar, outra coisa ele está ouvindo. Outra coisa ele está entendendo. Então, eu já vi muitos corretores, eu na mesa de negociação, cara, vi um cliente aqui, ele é chato, assim, assado, tal. Quando o cliente sentou, ele só queria falar. Falou? Não falei assim, né? Mas assim, em resumo. Falou o que você queria? Colocou tuas dores? Então agora eu vou te ajudar. Que tal a gente começar por aqui? Você já pensou nisso? Não tinha pensado. É um misto de médico com psicólogo, com tudo. Cara, às vezes aquela compra do imóvel é a compra da vida da pessoa. E o corretor trata como um número, como um lead. Enquanto você não teletransportar teu sentimento para outra pessoa, você nunca vai se conectar e nunca vai saber o que a outra pessoa está pensando. Então esse é o meu recado aí.